Suponho que o senhor irá embora muito em breve, agora que o mandato completo terminou, professor, disse uma pessoa não identificada ao professor de ontologia, logo depois de se sentarem lado a lado em um banquete no salão de encontros de St. James College. O professor era jovem, elegante e preciso no discurso. Sim, meus amigos estão me fazendo jogar golfe neste momento e eu pretendo ir para a costa leste, na verdade, para Burnstow. Suponho que a conhecem. Por uma semana ou 10 dias para melhorar meu jogo. Espero sair amanhã. Ah, Parkins, disse o vizinho do outro lado. Se está indo para Burnstow, gostaria que olhasse o local do preceptório dos Templários e avise-me, caso ache bom ocorrer uma escavação lá durante o verão. É assim que começa, então, um dos contos de... uma das histórias de fantasma mais clássicas da história da literatura, chamada Assovie e Eu Irei Até Você, Meu Rapaz. Esse título deste conto, que foi publicado pela primeira vez em 1904, o autor Emma James retirou de um poema, que depois se tornou letra de música também, de um escritor, eu anotei aqui em algum lugar, chamado Robert Burns. Essa é uma canção do final do século XVIII. O título dessa música era então Oh Whistle and I'll Come to You, My Lad. Existe uma certa musicalidade aí nesse título. Aparentemente o Emma James teria ficado impressionado com esta frase, ficou com ela na cabeça e um belo dia escreveu uma história que tivesse algo a ver com isso. Só que a história original é uma história de amor. É uma coisa meio Romeu e Julieta, enfim, é uma mocinha dizendo pro rapaz que, olha, quando você assoviar, né, se você assoviar, eu irei até você, não importa o que eu estiver fazendo, eu vou dar um jeito de ir até você. Eu dou um jeito de escapar dos meus pais, enfim. A história, né, deste poema, que depois se tornou música, seria mais ou menos essa. Só que aí vem o Emma James e escreve a história mais icônica de fantasma que você vai ler na sua vida. Estão preparados? Pois muito bem. Então nós temos aqui, como eu li para vocês ali no iniciozinho deste conto, um jovem professor numa universidade bastante conceituada, uma universidade britânica. Ele está encerrando ali um ciclo em que ele trabalharia ali, provavelmente naquele semestre, naquela universidade, e aí os outros professores estão assim, poxa, né, tá acabando o seu período aqui, né, o seu contrato. O que é que você vai fazer agora, né? E aí ele conta que, ó, neste exato momento eu estou me preparando para fazer uma viagem para jogar golfe. Então, assim, uma coisa bacana do Emma James é que ele tem umas coisas meio mundanas, assim, fica divertido ler as histórias dele. Porque o contexto é esse, é um cara fazendo uma viagem para ir jogar golfe, né? Na verdade, para treinar golfe. Né? Então, existe essa cidadezinha afastada, é uma cidade praiana, que tem lá um campo de golfe onde as pessoas treinam, enfim, tá indo para lá. E aí, quando ele diz o nome da cidade, um outro professor vai dizer assim, vai lembrar na hora, falar, ó, lá tem um sítio arqueológico muito interessante, que era uma antiga casa dos Templários. Eles vão chamar de preceptório aqui. Então, aí ele diz assim, ó, dá lá uma olhada, né, quando você tiver um tempinho, que é realmente perto do hotel onde você vai ficar. E se você achar bacana o lugar, né, me avisa, porque depois eu tô pensando em levar minha família para lá, né? Só lembrando que essas histórias do Emma James saíram em um livro que tinha esse título aqui mesmo, né, ó, Histórias de Fantasmas de um Antiquário, Ghost Stories of an Antiquarian. Então, as histórias todas têm a ver com alguém em busca dessas antiguidades, né? Aqui, no caso, a gente está falando de um professor que, né, gosta de arqueologia. E vocês devem se lembrar de um detalhe aqui, né? Esse era um professor de ontologia. Ontologia é uma área da filosofia que trata da realidade do ser humano. Tá além da questão física mesmo, mas tem aquela questão da consciência, da razão, né? Então, assim, é uma parte da filosofia que entende o homem como alguém que deveria estar sempre com o pé no chão. Basicamente é isso. Vocês aí da área de filosofia fiquem à vontade para me corrigir. A questão é, quando a gente entende logo no primeiro parágrafo que esse cara é um professor de ontologia, a gente entende que ele é um cara cético. Por que eu estou dizendo isso? Porque logo na sequência, né, enquanto ele está dizendo, não, beleza, né, eu vou lá, sim, vou dar uma volta nesse site arqueológico, né, vou ver e te falo, né, se vale a pena você levar a sua família ou não. Você tem um outro amigo que vai dizer assim para ele, ah, tá, mas você vai ficar no Globe, né, que aparentemente é um hotel famoso que tem ali naquela cidade de Burnstow. E aí pergunta, né, se você já fez a sua reserva, né, como é que tá, né? E aí
o nosso professor aqui, né, o nosso personagem principal, vai dizer para ele: não, eu fiz reserva e tal. E curiosamente, eles só tinham, né, um quarto do tamanho que eu queria, precisa ser um quarto grande, porque ele vai não só jogar golfe, mas também ele vai aproveitar o tempo de ócio para estudar. Então ele vai levar livros, ele vai levar um trabalho dele lá para fazer seus estudos. Então precisava ser um lugar espaçoso. Então ele não vai ligar, mas existe uma segunda cama, né, neste quarto. E aí esse amigo vai meio que se autoconvidar, vai dizer: não, olha só, se você quiser, né, se não for muito incômodo, eu posso ir com você, né, mas eu não posso ir agora, então eu vou depois. E nisso fica uma lenga-lenga assim de: você tem certeza, né? Porque eu vou ficar estudando, né? E depois eu vou jogar golfe, talvez seja enfadonho para você, né? Essa viagem. E o cara tá assim: eu só não vou se você não quiser que eu vá. Fica nisso, né? E aí meio que se combina que, em meio à viagem do nosso professor de ontologia, esse amigo, em algum momento, vai aparecer por lá, vai se hospedar ali junto com ele também, porque ele tem essa segunda cama lá mesmo, né? E esse lugar também é interessante para esse cara. Então tá bom, joia. Ele vai primeiro, obviamente, vai chegar lá, vai jogar golfe, não sei o que lá. Só que aí tem um dia que ele vai, né, dar uma olhada nesse site arqueológico aí, nessas ruínas dos Templários. E aí, passeando por lá, que fica à beira da praia, veja bem. É uma questão de águas da praia, né, veja bem, que estão invadindo o continente. Então, antigamente você tinha lá uma faixa de areia bem longa, mas hoje em dia essa água está se aproximando cada vez mais dos muros desses grandes prédios aí enfim, dessa cidade. Então você tem que imaginar uma praia curtinha agora, ele está andando por ali. E aí ele vai encontrar um receptáculo e dentro desse receptáculo tem um objeto estranho. Ele vai recolher aquele objeto porque ele fica pensando assim: deve ser antigo, talvez tenha algum tipo de valor aí para o museu da universidade, então eu vou levar. É um apito, né? Depois a gente vai ver. E tem uma inscrição nesse apito que está em latim, que ele vai traduzir assim na hora mais ou menos como: quem é este que está vindo? Tá escrito isso no apito. E aí ele vai tirar essa conclusão aqui, ó. Bem, a melhor maneira de descobrir é, evidentemente, soprá-lo. Então ele vai, né, vai pro quarto dele, não sei o que lá, e aí ele sopra aquele apito, né, perto da janela. E quando ele faz isso, começa uma ventania tenebrosa. Nisso, um dos companheiros de jogo de golfe ali, de escola de golfe que ele, né, tem ali naquele hotel, que é um coronel, veja bem, então você tem uma figura de autoridade, né, mais velha do que ele é um jovenzinho, né? Esse senhor coronel aí, quando eles estão conversando amenidades no dia seguinte e falando da ventania esquisita e tudo mais, né? Este senhor vai dizer para ele: alguém chamou a ventania, né? E fica tudo por isso mesmo. Aí ele vai dizer que existe, acho que ele é da Noruega, e lá existe toda uma tradição com relação a ventos, né? Então, eles dão nomes para todos os tipos de vento que existem ali. Deve ser um lugar que venta muito, né? A Noruega. Vocês que moram lá ou que já estiveram lá, corrijam aí, por favor. Mas, enfim. Então, eles têm essa questão, né? Com ventos aí, e tá tudo de acordo aqui com o texto, né? Então, fica essa coisa no ar, né? Tem um outro detalhe também, né? No meio dessa ventania, este rapaz, né, que soprou ali o apito, vai ver da praia, né? Porque do quarto dele, da janela do quarto dele, ele consegue ver a praia também. Ele vai ver uma figura estranha saindo das águas, ali uma figura meio etérea, assim, uma coisa esquisita, né? Enfim, e caminhando na direção dele. Enfim, vida que segue, tá tudo certo. Ele vai sair para jogar golfe. Aí no dia seguinte, né, quando eles estão voltando pro hotel, parece que tem uma pessoa olhando da janela dele. E aí, conversando com a camareira e tal, a camareira vai dizer para ele que arrumou as duas camas. E aí ele vai achar estranho porque ele só está usando uma cama, aquele amigo dele ainda não chegou. E ela vai dizer: não, mas tava tudo revirado, eu arrumei, não tem problema nenhum, é meu trabalho. E ele fica assim meio encucado, né? Começa a achar, será que no meio da noite eu levantei e remexi os lençóis da outra cama? Enfim, fica tudo por isso mesmo. Só que tem essa pessoa que ele tá vendo ali da janela do quarto que ele tá alugando. E
Tem também um garotinho que vai ver aquela figura da janela e vai ficar super assustado, vai se agarrar ao coronel ali, enfim, não vai conseguir falar o que está acontecendo. Depois de um tempo ele vai dizer, não, tem um negócio ali. Então começa a ficar meio estranha a história. Quando ele, né, vê essa figura, esse vulto na janela dele, e está se aproximando do quarto, ele vai se lembrar que, pera lá, como assim tem alguém lá dentro? Porque eu tranquei a porta do quarto quando eu saí. Aí ele começa a pensar assim, não, alguém do hotel deve ter a chave mestra, né? Deve ter entrado aí. Pode ter sido a própria camareira. E eu posso ter visto a própria camareira arrumando aquele quarto ali da janela. Então, vida que segue mais uma vez. Só que assim, coisas estranhas começam a acontecer. Ele vai ouvir sons estranhos. No meio da noite, ele vai sentir como se alguém estivesse remexendo panos, né? Então, ele começa a achar, e ele se lembra da camareira dizendo que precisou arrumar outra cama. Ele começa a achar que existem ratos naquele hotel. E ele está mais com medo dos ratos do que de qualquer outra coisa, obviamente, porque ele foi construído desde o início para ser esse personagem cético. Então, ele não acredita muito nessas questões fantasmagóricas, veja bem, ele está procurando sempre, né, de acordo com sua própria profissão, motivos racionais para tudo aquilo. Então, para ele é rato. Tem um detalhe que eu esqueci de comentar com vocês. Aquele amigo que se autoconvida, né, quando está tentando convencer o professor aqui a aceitá-lo como seu colega de quarto, vai dizer assim para ele, eu vou para espantar os fantasmas. Porque o hotel é muito antigo, é muito tradicional, né? Então tem essa coisa de que todo hotel antigo tem um fantasma. E aí é uma brincadeira, né? Uma provocação aí para esse cara que não acredita em nada, e tá tudo certo. Só que essas coisas esquisitas começam a acontecer naquele quarto. Então ele vai ouvir sussurros, ele vai ouvir esse farfalhar aí de roupas de cama, ele vai sentir que tem alguém no quarto, até chegar à noite em que esses barulhos estão demais e ele resolve abrir os olhos. E aí o que ele vai ver é uma figura sinistra entre as duas camas, coberta por um lençol. E aí, você imagine alguém que tá só abrindo assim umas guelhazinhas do olho, assim, só pra dar uma olhadinha. E aí ele fica paralisado, porque ele começa a pensar assim, não, para eu sair desse quadro, eu tenho que atravessar essa figura, eu tenho que passar por ele. E eu não vou conseguir, né? Eu não vou resistir, né? Então ele fica ali, todo coberto, esperando que aquela figura desapareça, e a figura não desaparece. A figura tá com os braços abertos ali no meio daquele corredor entre as duas camas. Então, assim, não tem escapatória. Tem um momento em que ela se vira e ele vê o rosto da figura. E o rosto da figura ele vai dizer que é de linho amassado. Obviamente, né? Ele tá coberto por um lençol. E aí essa figura vai se aproximando dele, até que ele finalmente consegue, num ímpeto, sair da cama, ele tá em direção à janela, só que a figura está ameaçando, né? Ele tá agachado no chão, né, se encolhendo perto da janela, e essa figura tá vindo em direção a ele. O que você começa a imaginar é que provavelmente esta figura vai fazer com que ele se jogue daquela janela. E era isso que estava para acontecer. Não fosse o grito. Ele vai gritar e aí aquele amigo coronel dele vem ver o que estava acontecendo. E quando este amigo coronel abre a porta, ele vê também essa figura tenebrosa. Olha lá, o coronel abriu a porta e chegou bem a tempo de ver a terrível dupla na janela, né? O cara encolhido e o vulto ameaçador. Quando ele chegou até as figuras, restava apenas uma. Então, a caminho, né, enquanto ele estava se aproximando dos dois, né, ele não fazia ideia também de que era um fantasma, ele achou que era alguém ameaçando o amigo. Então, quando ele tá na porta, abre a porta, vê ali aquela figura ameaçando o amigo. Quando ele está caminhando em direção aos dois, aquela segunda figura desaparece. Então, os dois testemunharam aquilo ali. E aí o coronel não foi o único a ouvir o grito, né? O pessoal do hotel também ouviu, fica aquela comoção, mas aí o coronel, né, foi só um pesadelo, sei lá, né? Dá uma desculpa qualquer para que as pessoas voltem. E aí ele fica, né, fazendo companhia para esse amigo que está absolutamente apavorado. No dia seguinte chega aquele outro amigo que ia dividir o quarto com ele, e aí eles fazem, né, uma vistoria naquele quarto para tentar entender o que está acontecendo. E aí o que acontece? Este coronel vai pegar aquele apito, porque ele já tinha dito isso pro professor. Falou, você encontrou esse apito aí, será que não foi você que chamou aquele vento esquisito? Né, ele já estava desconfiado. E ele já tinha dito para esse professor, né, falou, se eu fosse você, eu jogaria este apito no mar.
né? Assim, que mar, né? Levar para universidade, né? Você vai ficar carregando esse negócio para cima e para baixo, joga no mar aí, devolve, né? A oferenda, né? E se livra logo desse negócio. Mas o cara insiste, né? E ele é cético. Só que neste momento, o que acontece? O coronel pega tranquilinho o apito, joga no mar, e aí é até engraçado, porque gente, o Emma James é muito divertido. Ele, não, ó, imagine um coronel pegando o apito entre o polegar e o dedo, assim, sabe, com nojinho, e levando para jogar no mar. E aí, olha só, o qual lançou ao mar como só um braço muito corajoso seria capaz de lançá-lo. Ele tava assim, ó. É muito bom. Bom, enfim, depois disso eles vão ver um incêndio acontecendo naquele hotel. Cara, alguma coisa muito sinistra foi conjurada a partir daquele apito. E aí você tem todo o contexto. Aquele apito foi encontrado no meio de um sítio arqueológico, que eram ruínas ali, de um antigo castelo dos templários, né? Você tem todo este contexto aí para entender que o negócio era muito sinistro mesmo. E o Parkins, coitado, tá tentando racionalizar aquilo tudo porque é da natureza dele. Mas aí ele vai chegar a essa conclusão aqui, ó. Não parecia haver absolutamente nada material sobre aquilo. E o final é sensacional, olha só. Não há mais nada para dizer, como você mesmo pode imaginar, mas as opiniões do professor sobre certos pontos são menos claras do que costumavam ser. Ele não sabe explicar aquilo que aconteceu. Racionalmente, não dá. Seus nervos também sofreram. Ele não pode, mesmo agora, ver uma roupa pendurada em uma porta bastante imóvel. Olha isso. E o espetáculo de um espantalho em um campo ao fim de uma tarde de inverno custou-lhe mais de uma noite sem dormir. Por que esta história é tão icônica, pessoal? Porque toda uma tradição de se criar fantasmas envoltos em lençóis, né? Aquele fantasminha, né? Você pensa na palavra fantasma, já vem aquela imagem de desenho animado para você? Pois é, surge a partir deste conto. Aquele fantasma farfalhava, né, os lençóis da outra cama, e no dia seguinte a camareira tinha que arrumar duas camas, sendo que só tinha uma pessoa dormindo ali. Bom, enfim, porque este fantasma, para se materializar, precisava utilizar esses lençóis. Então, é daqui que vem esta imagem. Aí você pode pensar assim, não, mas isso tudo começou muito antes disso, né? Uma tradição funerária, né? Você cobre o corpo da pessoa com um lençol. E aí as histórias, né, sobre pessoas que acordaram, né, tinham sido dadas por mortas, né, mas se levantaram, né, então vem aquela criatura levantando com aquele lençol por cima, né, isso aí já é uma imagem fantasmagórica, sim. Mas o fantasma que só se materializa por meio de lençóis surge aqui. Então você tem desde, né, os desenhos do Charlie Brown e do Snoopy, né, que já tinha aquele fantasminha sem pé, né? Em qualquer gibi dos anos 80, né, você via um fantasminha, você via o fantasminha baseado aqui neste conto do M.R. James. Tem um filme recente, acho, com aquela Rooney Mara, chamado Ghost, que é também sobre um casal, o rapaz morre e aí ele volta também vestido de fantasma. Você já viram esse filme? É baseado numa HQ também, que ficou bem famosa na época. Bom, até hoje, né, quando você vai desenhar um fantasminha aí para uma criança, alguma coisa assim, você vai desenhar o lençolzinho com os furinhos nos olhos, né? Curioso que ele vai dizer, né, que o rosto dessa figura, né, quando ele consegue olhar para a figura, é feito de linho amassado. É o pano, né, mas você tem também as rugas do rosto sendo marcadas ali. Então era um fantasma realmente muito antigo. Bom, meus amigos, fica aqui a forte recomendação para vocês lerem esta história. Infelizmente, eu não recomendo esta edição da editora Pandora. Eu acho a tradução péssima. Então, se vocês encontrarem outra coletânea de outra editora com histórias do M.R. James, né, tem tanta editora boa aí que podia trazer uma coleção aí das histórias dele. Ou, enfim, Pandora, vamos dar uma revisada? Né? Seria bacana vocês contratarem um revisor de tradução, porque isso aqui é muito maravilhoso. Mas é uma pena que essa tradução esteja bem complicada. E para quem lê em inglês, gente, M.R. James está em domínio público, é super fácil de encontrar. A Penguin gringa deve ter umas edições bacanas aí de histórias do M.R. James. Mas é isso então. Eu vou ficando por aqui. Antes, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Na descrição do vídeo você encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram.
Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo, dê uma boa olhada lá nas recompensas, de repente tem alguma lá que te interesse. E é isso então, eu vou ficando por aqui, um beijo grande e até o próximo vídeo.